Inequação do segundo grau. Pessoal, inequação do segundo grau é toda inequação desse tipo aí, ó. F de x maior que zero, menor do que zero, maior ou igual a zero, ou então f de x menor ou igual a zero, tá? Onde esse f de x aí é uma função do segundo grau. Para ser do segundo grau, naturalmente aquele a tem que ser um número real e esse a tem que ser diferente de zero, porque tu não pode eliminar o x quadrado, né? Claro, coeficiente b ali é um número real e coeficiente c também é um elemento do conjunto dos reais. Esses são os coeficientes, né? Muito bem, vamos fazer um exemplo aqui para entender isso. Vocês vão ver que para resolver uma inequação do segundo grau, o que a gente precisa é analisar os sinais da função. E para isso a gente vê o gráfico. Vamos pegar um primeiro exemplo aqui, vamos lá. X² menos 2x menos 8 maior do que zero. Muito bem. A gente tem aquele formato ali, ó, é uma função aqui maior do que zero, certo? Esse é o formato. Então a gente vai analisar essa função agora, tá? Fazendo o gráfico, para fazer o gráfico, a primeira coisa aqui que a gente vai buscar são as raízes, ou seja, quais os valores que zeram essa função. Aplicou Bhaskara aqui, né? Ou fez por soma e produto aí, as raízes resultarão 4 e menos 2. Vamos montar o gráfico agora. Vocês vão ver daqui a pouco que só o eixo x já nos serve, tá? Mas nesse momento eu vou montar o eixo x e o eixo y. Depois aí eu começo a fazer só com o eixo x. Marcando as raízes aí. Menos 2 e 4. 4 um pouco mais afastado, né? Notem, coeficiente a na frente do x² é positivo, então a concavidade é voltada para cima, né? E a parábola fica assim. E aí a análise dos sinais, pessoal. Ora, para qualquer valor à direita do 4, essa função ela é positiva. E quando a gente fala positiva a função, a gente está falando do y. O y é positivo ali. Bem como para cá, ó, qualquer valor de x menor do que menos 2 deixa a tua função positiva. Experimenta. Pega um número abaixo do menos 2 e coloca dentro dessa função. Tu vai ver que o resultado dela é positivo. Faz o teste. E por outro lado, qualquer valor de x que esteja entre menos 2 e 4 deixará a tua função negativa. Experimenta um número x nessa faixa aí, joga lá dentro, tu vai ver que teu resultado é negativo. Isso a gente percebe pelo gráfico porque está lá embaixo, né? Os y estão lá embaixo, abaixo do eixo x, então eles estão negativos. Muito bem, nessa hora é só olhar o que a gente quer. Olha o sinal pedindo, olha o sinal aqui pedindo que a função seja maior do que zero. Ou seja, o que a gente quer é essa faixa aqui, ó, à direita do 4, maior que zero, positivo, ou à esquerda aqui do menos 2, tá? Reparem, a bolinha está aberta aqui porque não tem o sinal de igual, né? É só maior do que zero, tá? Se tivesse o sinal de igual, eu ia deixar essa bolinha aí fechada, né? Mas ela é uma bolinha, então, aberta. Então, esses são os valores aí que solucionam, né? Então, a gente diz assim, o conjunto solução, vamos colocar aqui, o conjunto solução dessa inequação aí são quem? São os valores x pertencentes ao conjunto dos reais, tal que o x é menor do que menos 2 ou o valor de x é maior do que 4. Qualquer valor nessa faixa resolve a inequação dada. E aí vocês podem até pegar um valor nessa faixa e testar lá dentro. Joga lá na inequação original, vê se aparece uma verdade. Esse é o esquema aí para resolver, tá? Resumindo, pessoal, as etapas para a gente poder resolver uma inequação do segundo grau. Primeiro lugar, isolar o zero. Isso quer dizer que a gente tem que ter esse formato aqui que a gente verificou no início, né? Então a gente tem que ter uma função, aí o símbolo da inequação e zero isolado. Essa é a primeira etapa. A próxima etapa é encontrar as raízes. E depois de posse dessas raízes, a gente marca elas no eixo x e estuda o sinal da função. Tem que ver se a concavidade está para cima ou para baixo, né? E aí a gente avalia onde é que a função é positiva, onde é que ela é negativa. Depois é só olhar para a expressão, né, para a inequação original e marcar a faixa que tu queres, se tu quer a parte positiva ou a parte negativa e assim por diante. Vou fazer mais 2 exemplos aqui, vem comigo.
x² menos 6x menor do que menos 9. Vamos então avante. Primeira coisa, tem que ter zero isolado. Então, x² menos 6x mais 9 menor do que zero. Essa aqui é a inequação que a gente vai analisar então. Vamos lá, primeira etapa, raízes. Quais são? x² menos 6x mais 9 iguala a zero e vai achar as raízes. Isso aqui vai dar um delta igual a zero, a gente vai achar uma raiz dupla aqui, né? A gente diz que a raiz 1 e a raiz 2 são iguais, ambas valendo 3. Perfeito? Tá aí, ó. Então, acabei encontrando uma raiz, né? Chamada raiz dupla. Marca ela no gráfico. Tá? Mas como o delta é zero, o que acontece? Ele tem concavidade voltada para cima. Olha o A positivo, né? Concavidade é voltada para cima, o delta é zero, então atinge num único ponto aqui. Claro, eu só encontrei uma raiz, né? Ela é 3. Então, repare que essa função aí é sempre positiva. Né? O y, os y, quando fala em função, estou falando y. A função, o y, é sempre positivo, exceto ali no 3, na raiz, né? Que aí é zero o y. E o que a gente está querendo? Olha ali para cima, ó. A gente quer que a função seja menor do que zero. Tem como essa função ser menor do que zero? Ela assume algum valor negativo para algum determinado x? Não. Para qualquer x, e aí a gente olha aqui no gráfico, para qualquer x que a gente joga na função, a gente sempre tem um valor positivo. Ou nulo, né? Quando o x for 3, o resultado, o valor da função é nulo. Então, a gente diz que o conjunto solução aqui dessa função é vazio. Não tem como deixar ela negativa. Se vocês fizessem um gráfico completo, perfeito, vocês iam ter exatamente isso aqui, ó. Olha a raiz 3, a concavidade voltada para cima, e a gente vê nos infinitos pontos verdes que não tem y negativo. Né? Aqui em cima, ó, f de x menor do que zero. Não tem valor y negativo. De novo, repito, é sempre positivo ou nulo. Né? Com o 3 ali a coisa fica zero. Mais um exemplo aí. Essa aí já veio zero isolado, ela já está pronta para a gente trabalhar em cima, né? Então vamos ver. Menos x² menos 4. Vamos achar as raízes dessa função. Menos x² menos 4 igualei a zero para achar as raízes. E aqui vai dar um probleminha, né? Estou isolando o x aí. Olha o que acontece. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Tem raízes? Não tem raízes reais. As raízes são imaginárias. O que quer dizer isso? Que quando a gente faz o gráfico dessa função aí, né, que corta o eixo y, onde y vale menos 4, né? Por que isso, pessoal? Olha aqui para cima. Coeficiente c ali, menos 4, é o corte no eixo y. Olha o negativo na frente do x², a concavidade é para baixo. O termo b ali, o coeficiente do x, ele é nulo. Então o vértice está em cima do eixo y, ou seja, a parábola aí é simétrica em relação ao eixo y. Né? Então aqui eu desenhei o gráfico perfeitamente, mas o que acontece? Essa função aí, ó, os y são sempre negativos. O que isso quer dizer? Para qualquer valor de x que tu atire lá dentro dessa tua função, tu sempre tem resultado negativo para qualquer x. E olha o que a gente quer. A gente quer exatamente isso, ó, que a função seja menor ou igual a zero. Igual a zero não vai ter como deixar ela, mas menor do que zero ela sempre será para qualquer valor real. Então tá aí o conjunto solução. Qualquer número real soluciona essa inequação. Experimenta, se tu tá com dúvida. Será que o número 20 resolve? Tu vai jogar o 20 lá dentro e tu vai ver que a verdade vai aparecer. Será que o número menos raiz quadrada de 5 resolve? Substituir ele lá dentro, tu vai ver que resolve. Tu vai ver que aparece uma verdade quando tu faz essa conta aí. Feito, meu povo. Esse é o esquema, então, para resolver uma inequação do segundo grau. Deixa o zero isolado, aí trabalha com a função encontrando as raízes, marca essas raízes, se tiver raízes, né? Marca elas no gráfico, no eixo x, só o eixo x serve. Então a gente tem que ali estudar o sinal da função, né? E aí olha para a tua inequação e marca aquela faixa, aquela parte dos sinais que te interessa. Valeu, rapaziada. Até mais.